Vamos lá, ureia de casaco. Vamos lá para mais um segundo exemplo de balanceamento das equações químicas através do método Oxy-Redox, tá? No primeiro exemplo que eu mostrei para vocês na aula anterior, a gente só precisava se preocupar com o acerto dos coeficientes. Aqui nessa equação, tanto a gente vai precisar balancear, né, acertar os coeficientes, como a gente também tem que se preocupar em balancear as cargas, né, uma atenção a mais. Então vamos lá. Nessa equação de cara aqui, a gente já sabe que a gente precisa fazer o balanceamento dela. Ó. Manganês tem um, do outro lado tem um, beleza, mas tem 4 oxigênio, do outro lado só tem um. Iodo tem um e do outro lado tem 2. Hidrogênio, desse lado tem um e do outro lado tem 2. Então há necessidade da gente também fazer esse balanceamento acertando os coeficientes, fazendo que a quantidade de elementos químicos que esteja do lado esquerdo seja igual ao do lado direito, tá? Vamos lá. Só que outra coisa que você precisa se preocupar também, pequeno gafanhoto, é com as cargas, tá? Esse composto aqui apresenta carga menos um, mais um. Logo, quando você tem menos 2 com mais 1, a carga resultante aqui é menos 1. Só que do outro lado, a carga que se apresenta é mais 2. Então, há uma diferença de cargas aí, a gente tem que se preocupar em fazer esse balanceamento. Então, além de fazer o acerto dos coeficientes, você tem que estar ligado também que as cargas têm que estar balanceadas, tá bom? Ureia de camundongo. Primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é o NOx de cada elemento químico, para depois a gente descobrir quem foi que oxidou e quem foi que reduziu, né? A gente precisa fazer isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quando você olha para esse composto aqui, quando você somar todos os NOx aqui, vai resultar igual a menos 1, né? Então, olhando para esse composto aqui, você já sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. E você sabe que o NOx desse cara que a gente quer descobrir, a gente chama de X, né? Só que o seguinte, ó. O NOx do oxigênio, ele é menos 2 para 1 oxigênio. Só que aqui tem 4. 4 vezes menos 2, né? Você sabe que é menos 8. Só que a soma de todos os coeficientes aqui tem que dar igual a menos 1, né? E o NOx desse cara até agora é X, a gente quer descobrir. Então, x menos 8 tem que dar igual a menos 1. Então, para isso aqui ser verdade, o nosso x aqui tem que valer quanto? Você já sabe aí muito bem, meu amigo. Tem que valer exatamente o mais 7. Mais 7 com menos 8, menos 1. Acabou Maria Preá. Então, a gente resolveu aqui, encontramos os NOx desses elementos aqui. Sempre se lembrando de respeitar, né, essa característica elétrica do composto. A soma dos NOx desse composto aqui tem que dar igual a menos 1 para esse composto. Toma cuidado. Quando a gente vai aqui no iodo, pequeno gafanhoto da Amazônia, né? Quando você encontra um íon, o NOx dele é exatamente a carga que se apresenta aqui. O que está se apresentando aqui, né? Menos 1, então o NOx dele é menos 1. Do hidrogênio, né? É um íon, a carga que está presente nele é mais 1, então o NOx dele é mais 1. Deixa eu escrever melhorzinho que aqui ficou igual a minha isenta. Mais 1. Aqui no manganês, nesse caso, né? O íon está apresentando mais 2, então o NOx dele é mais 2. No iodo, aqui ele está como substância simples. Substância simples, o NOx é 0. Do hidrogênio aqui no composto é mais 1 e o do oxigênio menos 2. Acabou e pronto, morreu Maria Preá. O que a gente vai fazer agora? Tentar identificar quem que foi que variou ao longo do processo. Então vamos lá, Maria Preá. Ó, quando você olhar para a situação aqui, né, primeiro no manganês, desse lado é mais 7. Já no membro 2 ele é mais 2, então houve alguma mudança, porque de mais 7, esse cara ele veio para cá e se tornou mais 2, a pergunta é, ele oxidou ou ele reduziu, né? Se ele apresentava mais 7, para ele ir para mais 2, ele teve que ganhar 5 elétrons. Se ganhou, então a gente tem uma variação de redução, né? Ganhou quantos? Qual foi essa variação? De mais 7 para mais 2 variou quanto? Né? Se você tem 7, tira 2, fica 5. Então a variação foi de 5 elétrons. Aqui a gente já encontrou quem foi que reduziu. Agora vamos procurar quem oxidou. Vamos lá, o iodo, quando você olha para ele aqui, se você olhar para o oxigênio, ele é menos 2 aqui e menos 2 lá do outro lado, não mudou nada. Quando você olha para o iodo, ele é menos 1 e lá do outro lado é 0. Opa, houve uma mudança aqui, então a gente vai analisar que mudança foi essa, né?
ele era menos 1 e foi para 0, né? De menos 1 para 0. Esse cara teve que perder ou ele teve que ganhar, né? Então, se ele era menos 1 e foi para 0, necessariamente ele teve que oxidar, né? Teve que perder os elétrons. De menos 1 para 0, qual foi a amplitude? Você sabe que a variação foi de 1 elétron. Até aqui, beleza. Descobri quem oxidou, descobri quem reduziu e descobriu qual foi a variação de redução e de oxidação. Beleza, gafanhoto da Amazônia, né? Vamos olhar o hidrogênio. O hidrogênio desse lado ele é mais 1 e do outro lado ele é o quê? Mais 1, então ele não mudou nada. Então a gente já encontrou quem reduziu e quem oxidou. O que a gente vai fazer agora, né? Ó, quando a gente olha para o manganês, né? Ele tem só um do lado esquerdo e só um do lado direito. Beleza, que a gente não precisa, né? Ter dificuldade em qual lado escolher. Mas quando você olha para o iodo, né? Desse lado só tem um iodo, o índice estequiométrico dele é 1. Do outro lado é 2. A gente sempre vai escolher o lado que tem mais. Então, é esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? O iodo oxidou. Quantos iodo oxidou? 2. Então, você vai multiplicar esse 1 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Esse 2 aqui, né, vai ser o coeficiente de quem reduziu. Então, a gente coloca no outro, né? Porque o manganês não foi quem reduziu. Então, pronto. Agora, a gente vai analisar aqui a variação de redução, né? A gente já escolheu o lado direito para fazer essa análise, então a gente vai olhar. Aqui tem quantos manganês? Qual é o coeficiente do manganês aqui? É 1? Então, você vai multiplicar esse 5 vezes 1. 5 vezes 1, você sabe que é 5. Esse aqui vai ser o coeficiente de quem oxidou. Você coloca no outro. É invertido. Não se esqueça, gafanhoto da Amazônia. Feito isso, a gente vai fazer o acerto dos coeficientes. Eita. Tá bom? Ó, 2 vezes 1, 2, né? Aqui o índice estequiométrico é 1. Qual o número multiplicado por 1 que vai dar igual a 2? Você sabe que é o 2, né? Vamos lá. O iodo, desse lado aqui, né? 5 vezes 2, 10. Aqui tem 1. Qual o número multiplicado por 1 que vai dar igual a 10? O próprio 10. 10 vezes 1, 10. Pronto. Fizemos o balanceamento do iodo e do manganês. Até aqui tudo bem, tudo ok, tudo legal. Vamos fazer o balanceamento agora do oxigênio, né? Porque do lado esquerdo a gente já mexeu no coeficiente, ele vai ficar fixo. Quanto é 2 vezes 4? 8, né? Desse lado aqui, né, você tem um oxigênio, né? O índice estequiométrico dele é 1. Qual o número multiplicado por 1 que vai dar igual a 8? Vocês sabem que é o próprio 8. 8 vezes 1, 8. Pronto. Foi o que a gente fez aqui, gafanhoto, né? Estamos fazendo os balanceamentos, né, os acertos dos coeficientes. Está faltando a gente fazer o acerto de quem? Do hidrogênio. Mas desse lado aqui a gente já acertou o coeficiente para o hidrogênio, então a gente vai ver quantos tem desse lado. Quanto é 2 vezes 8? 16, né? Aqui, né, o índice estequiométrico é 1, não tem nada mais, é 1. Qual o número multiplicado por 1 que vai dar igual a 16? Né? É o próprio 16, né? Lagartixa prenha. Pronto, o que a gente vai fazer agora? Verificar se está tudo balanceado. Eu vou apagar aqui os NOx, né, que já não nos servem mais, porque até onde a gente precisava a gente já conseguiu encontrar, tá? Agora vamos analisar aqui. A gente precisa verificar se tudo está balanceado. Né? Então vamos lá, ó. Você vai conferir, você tem o papel de conferir. Manganês, 2 vezes 1, 2. Do lado esquerdo tem 2. 2 vezes 1, 2. Do lado direito tem 2. Balanceado. Oxigênio, 2 vezes 4, 8. Né? Tem 8. Do lado direito, no membro 2, 8 vezes 1, 8. Balanceado. Iodo, tem 10 aqui, né? 10 vezes 1, 10. Do lado direito, 5 vezes 2, 10. Tem 10 do lado direito. Hidrogênio tem 16. Do lado lá, 2 vezes 8, 16 está balanceado. Como eu falei para vocês, além de acertar os coeficientes, agora a gente precisa se preocupar com as cargas. Então, vamos analisar aqui, ó. Teoria de Camundongo. Presta atenção. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 10 vezes menos 1, né? Menos 10. 16 vezes mais vai dar mais 16. Quando você operacionalizar essas cargas aqui, o que é que vai resultar? Bem, né, menos 2 com menos 10 dá menos 12. Mais 16 com menos 12 dá quanto? É para dar mais 4. Então, essa aqui vai ser a carga resultante desse lado esquerdo. Vamos conferir do lado direito. Do lado direito é só um composto que tem carga. 2 vezes mais 2
mais 4, né? Tanto os coeficientes desse lado, né? A quantidade de elementos químicos tem do lado esquerdo, tem do lado direito, está balanceado, como as cargas também estão, né, acertadas. Então é assim que se faz o balanceamento pelo método Ox-Redox. Essa foi a nossa aula, né? Depois aí você vai, né, estudar, resolver questão e tirar dúvida em sala de aula. Valeu aí, Urias de Casaco.